E aí, pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais uma aula referente à fisiologia, essa playlist aí de vários vídeos completos sobre fisiologia que estamos fazendo aqui no canal. Por isso, convido você a participar aqui da nossa comunidade aqui no YouTube. E é muito simples, só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que fica aí embaixo do vídeo e inscrever-se. E assim, galera, você está participando aqui da nossa comunidade. Lembrando que de segunda a sexta temos vídeos novos aqui sem falta. Então, tá convidado e vamos ao que interessa. Vamos entender hoje um pouquinho mais sobre o ciclo cardíaco, em especial falando dos volumes, envolvendo ali sístole e diástole. Então, galera, antes da gente ingressar em sístole e diástole, como que é esse processo? A gente tem que saber a estrutura e o processo fisiológico desse coração, para a gente não se perder lá na frente. Primeiro, o sangue a gente sabe que é bombeado pelo coração. E esse coração tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. E entre eles estão ali válvulas. Essas válvulas que estão entre o átrio e o ventrículo, direito e esquerdo. O sangue ele chega no coração pelo átrio direito. Ele passa pela válvula atrioventricular direita e chega ali no ventrículo direito. Dali ele é mandado para os pulmões, ou seja, o sangue é mandado para os pulmões para ser oxigenado pelo ventrículo direito. Ele volta ao coração para, basicamente ali no átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo por meio da válvula atrioventricular esquerda, e o ventrículo esquerdo bombeia esse sangue com muita pressão para todo o corpo. Então, galera, a gente tem que ressaltar, e isso vai ser muito importante daqui a pouco, referente a sístole e diástole, que existem válvulas. Essas válvulas que estão entre átrio e ventrículo, basicamente para evitar refluxo de sangue. Ou seja, o sangue que passou do átrio para o ventrículo, ele não volta, ou seja, ele não faz o caminho inverso. Exatamente por causa das válvulas. E essas válvulas são compostas por válvulas. Tranquilo? E claro, além dessas válvulas que estão entre átrio e ventrículo, nós temos as válvulas que estão basicamente ali nos vasos principais, no vaso pulmonar e no vaso aórtico, ou seja, na nossa artéria aorta, esse vaso muito importante. Então, nós temos essas válvulas que estão entre as duas câmaras do coração, átrio e ventrículo, e temos essas que estão ali presentes nesses vasos. Agora que a gente relembrou esse assunto importante, a gente já pode falar de sístole e diástole. A sístole a gente define de forma bem simples, sem complicar, que é o processo de contração desse coração. E a diástole é o processo onde está relaxado o músculo cardíaco. Beleza? Então a gente fala de forma simples, falando sístole, contrai, diástole, relaxa. Mas a gente ainda pode ir a fundo, podemos falar de sístole atrial, que é quando o átrio está contraído e o nosso ventrículo, obviamente, vai estar relaxado. Por quê? Porque o coração nunca vai bombear átrio e ventrículo juntos. Nós vamos ter uma contração compassada. Primeiro átrio, depois ventrículo. Depois ventrículo, depois átrio. Então, nunca vão contrair juntos átrio e ventrículo. Primeiro átrio, depois ventrículo. Então, quando nós falamos de sístole atrial, é quando existe contração dos átrios. Agora, quando a gente fala de sístole ventricular, é quando os ventrículos estão contraindo, ou seja, estão bombeando sangue. Então, galera, não se esqueça, quando nós falamos de sístole e diástole, é o processo de bombeamento desse sangue para nosso corpo, por meio do coração. Enquanto a sístole é contração do coração, diástole é o processo de relaxamento. Beleza, agora existem passos para esse processo de sístole e diástole. E aí nós temos esses 7 passos aí. O primeiro a gente fala que é o quê? É um processo de contração ventricular isovolumétrica. Depois nós temos ejeção ventricular rápida, ejeção ventricular lenta, depois relaxamento ventricular isovolumétrico,
depois enchimento ventricular rápido, depois enchimento ventricular lento e depois essa sístole atrial. Você fala, eita, agora lascou. Não, simples, vamos com calma, vamos entender passo a passo. Você vai ver, isso é muito fácil. Vamos lá, vamos entender agora. Então, galera, primeiro passo, contração ventricular isovolumétrica. Lembra que a gente falou? Nunca átrio e ventrículo se contraem juntos. Quando um contrai, o outro está relaxado. Então, quando a gente fala do primeiro passo, que é a contração ventricular isovolumétrica, é quando os ventrículos estão cheios de sangue já e eles começam a se contrair. Ou seja, começa uma contração do ventrículo. Levemente, é um início. E isso vai aumentando a pressão. E lembre-se, as válvulas estão fechadas ainda. Tranquilo? Então as válvulas atrioventriculares, ou seja, entre átrio e ventrículo, estão fechadas. E como o ventrículo está aumentando a pressão, o que vai acontecer? Eu estou aumentando a pressão, está iniciando a contração do ventrículo. Vai começar a abrir as válvulas que estão ali nos vasos, ou seja, a válvula pulmonar e a válvula aórtica. Então aumentou a pressão devido ao início de contração do ventrículo, esse sangue vai começar a fazer pressão, alta pressão sobre a válvula dos vasos pulmonares e aórtico. Esse é o primeiro passo. Então, galera, o primeiro passo a gente viu, né, que é a contração ventricular, de certa forma ali isovolumétrica. Começa a contrair o ventrículo. E isso vai aumentar a pressão ali dentro para empurrar o sangue para os vasos. E o que acontece? Ocorre o segundo passo, que é o que? Ejeção ventricular rápida. Por que rápida, galera? Ou alta, ou rápida, ou ligeira? Exatamente pelo que a gente falou. Neste momento em que eu começo a contração, a pressão ali, galera, está muito alta. Então, vou fazer com que esse sangue em alta pressão abra, né, esse portal, abra a válvula dos vasos. Por exemplo, se a gente pegar o ventrículo esquerdo, ele começa a contrair, nós vamos ver que a pressão aumentou e ocorre o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Ejeção ventricular rápida, porque a pressão é muito grande, abre a válvula presente ali na aorta e esse sangue sai com muita pressão para a aorta. Claro, começou a contração, pressão aumentou, o sangue vai sair para o vaso, no caso o vaso aórtico, né, essa artéria aorta. Esse é o segundo passo, ejeção rápida. E aí vem o terceiro passo, que é ejeção ventricular lenta. Por que a gente fala que lenta ou devagar? Porque pensa, essa pressão ela foi com força anteriormente, né? O sangue foi com tudo ali para o vaso aórtico. Claro, tinha muita pressão, mas essa pressão ela não vai se manter ali nessa região, né, constante, alta toda hora. Não, porque vai esvaziando, ou seja, a câmara ventricular esquerda, ela vai jogando esse sangue para a aorta. Então, conforme vai esvaziando a câmara, a pressão vai diminuindo. Então, vai ainda sair sangue daquela câmara para a aorta, porém com uma pressão mais amena, né? Por isso que a gente fala de ejeção ventricular lenta. Por quê? Porque ainda tem sangue, está saindo sangue, mas de forma mais lenta. E neste momento, onde eu esvazio esse ventrículo, seja o ventrículo direito ou esquerdo, a gente está tendo como referência de exemplo o ventrículo esquerdo, que ocorre o fechamento da válvula aórtica, ou seja, a válvula do vaso. Por quê? Porque aumentou a pressão, né? Aumentou a pressão do vaso, porque o sangue foi empurrado para a aorta. Então, aumentou a pressão no vaso, a válvula se fecha. Tranquilo? Esse é outro passo, né? A gente teve esse terceiro passo de ejeção ventricular lenta e ocorre posteriormente um relaxamento desse ventrículo, um relaxamento ventricular isovolumétrico. Vamos dar uma olhada. Então, galera, revisando o que a gente falou. Primeiro passo, a gente viu que é o processo de contração ventricular isovolumétrica, ou seja, os ventrículos estão cheios e eles começam a se contrair.
E isso gera um aumento de pressão. Essa pressão vai fazer força lá, para sair do vaso. Aí vem o segundo passo, que é o que? Ejeção ventricular rápida. Porque a pressão está muito grande, eu forço a abertura da válvula aórtica e pulmonar. E o sangue vai sair com muita pressão, ejeção ventricular rápida. Porém, essa pressão não vai ser constante, né? Não vai ser aquela pressão alta todo momento ali naquela região, porque o sangue já está saindo. E aí vem o terceiro passo, que é a ejeção ventricular lenta. Está saindo sangue mais ameno, né? Mais lentamente. Tranquilo? E é isso aí, galera, esses 3 passos iniciais a gente chama de sístole cardíaca, que é exatamente o processo onde ocorreu a contração desses ventrículos para empurrar o sangue para, no caso aí do ventrículo esquerdo, para o nosso corpo. Tranquilo? Então esses 3 primeiros passos a gente chama de sístole cardíaca. Então beleza, galera, a gente expulsou o sangue do ventrículo, fechou a válvula dos nossos vasos, né? O vaso aórtico fechou ali e o ventrículo ficou vazio. E esse é o quarto passo, que é o relaxamento ventricular isovolumétrico. Por quê? Não tem sangue mais no ventrículo, as 2 válvulas estão fechadas, né? Tanto a atrioventricular como a válvula existente ali no vaso, e ocorre esse quarto passo. Enquanto isso, galera, enquanto está fechada essa válvula, a gente tem que lembrar que no átrio o sangue está começando a chegar ali. Ou seja, o sangue do átrio direito, né, chega ali o sangue do corpo nesse átrio direito e vai começar a encher esse átrio. E do esquerdo, esse átrio esquerdo vai chegando o sangue lá dos pulmões, vai começar a encher ali. E aí vem o quinto passo, que é o enchimento ventricular rápido. Por quê? Porque vai enchendo a pressão ali dentro daquela câmara cardíaca, dentro desse átrio, vai ser muito grande. E isso vai impulsionar a abertura da válvula, ou a válvula atrioventricular, que está entre o átrio e o ventrículo. E aí eu vou abrir essa válvula. E esse é o processo aí que a gente falou, né, que é um enchimento ventricular rápido. É rápido por quê? Porque a pressão está muito grande, encheu demais os átrios e vai impulsionar para que abra esse átrio e passe esse sangue para os ventrículos, no caso. Então, galera, ocorreu o quinto passo, que é o quê? O enchimento ventricular rápido. Por que ele é rápido? Porque o átrio se encheu de sangue, a pressão ali aumentou, e o esvaziamento para o ventrículo vai ser rápido, porque fez pressão sobre as válvulas atrioventriculares e expulsou o sangue do átrio para o ventrículo. Depois vem o sexto passo, que é o enchimento ventricular lento. Por que lento? Porque o sangue não vai estar ali em grande quantidade no átrio. Então vai ter um momento que vai ter pouco sangue. E lembrando, nesses 2 passos não teve contração atrial ainda, tranquilo? Ele passou do átrio para o ventrículo pela pressão, beleza? E por último, após, né, esse enchimento ventricular lento, né, porque já está passando pouco sangue para o ventrículo, do átrio para o ventrículo, aí ocorre a sístole atrial, que é o 7º passo. Por que sístole atrial? Porque o átrio ele vai se contrair mesmo após, né, esse sangue ter passado já grande parte do átrio para o ventrículo, para não ter nenhum resíduo. Ou seja, o resto de sangue que ainda está nesse átrio vai passar para o ventrículo por meio da contração ou sístole atrial. Então, pessoal, é basicamente isso, não tem segredo. Nós temos esses processos onde nós vamos ter tanto a contração aí dos ventrículos e dos átrios, para que ocorra esse processo de sístole e diástole. Lembrando que esses 3 primeiros processos são de sístole. E esses últimos processos aí que a gente está falando seria de diástole cardíaca, ou seja, do 4º até o 7º, né? Do 4º ao 7º passo. Então, pessoal, com isso a gente finaliza essa aula aí, um resumo referente a sístole e diástole. Espero ter te ajudado. Convido você para o próximo vídeo de fisiologia e se inscreve aí no canal e até a próxima. Valeu?